A minha pintura, eu sempre digo que a minha pintura é uma mitologia pessoal. É uma mitologia, são, são coisas que eu crio dentro de mim. Eu não, eu não crio conceitos sobre a pintura. Eu pinto de uma forma completamente espontânea. Para além que, de facto, há momentos em que eu acho que estou a contradizer, porque há momentos também que eu crio séries, por exemplo. Criei uma série que é War is Stupid, A Guerra é Estúpida. Criei uma outra série que é uma breve história colonial na África. Mas também há essa parte que é completamente. Eu sou livre, em que invento histórias. Como inventam-se histórias, as pessoas inventam histórias, não é? E muito tem a ver com as coisas místicas de Cabo Verde. Tem, com o Gongon, Canilhinha, são figuras medronhas que contavam quando éramos pequenos e contavam-nos essas histórias que são medonhas. E que muitos cabo-verdianos, depois de verem nas telas, não têm medo. Eu não sei se têm medo, mas sentem-se inquietos. Eles sentem-se inquietos porque há qualquer coisa que mexe no subconsciente deles. Mas também é uma forma de provocá-los e trazê-los de novo às místicas, porque não podemos perder essas místicas. São fundamentais, são parte da nossa existência como um povo crioulo e o povo das ilhas. Como disse um grande escritor português, a política é como o carvão, se não queima, suja, não é? Então, eu gosto de criar essas sátiras para instigar as pessoas. Houve alguém, no outro dia, na Feira do Livro, alguém disse-me que tentaram criar uma imagem de quem eu sou, Chalé Figueira. Então ele dizia, romântico, anarquista, romântico, anarquista, humanista. Eu disse, bom, talvez seja isso, não sei. Mas tento. É fundamental a universalidade, sabes? Não podemos estar numa ilha e viver na ilha. Há coisas para além do horizonte da ilha. E temos que ir para além do horizonte da ilha, ver essas coisas. E talvez isso também é fundamental para a minha criação. Para a escrita, para tudo. Porque para além do horizonte existem tantas coisas. E não podemos ficar na ilha. Após muitos anos, consegui ir ao Senegal. Participei numa Bienal no Senegal e descobri um universo completamente fora do contexto ocidental. Descobri a África, que é fabulosa, o Senegal, Dakar. E eu me considero africano. Eu sou africano. Não há dúvida nenhuma. Mas também eu tenho outra parte. Eu não posso recusar nenhuma, eu não posso recusar as duas. Eu quero viver com as duas, sem, sem ter que recusar uma ou outra. Elas vivem em mim. Eu sou geograficamente africano, também pela parte que me toca em termos genéticos, não é? Mas eu não me considero verdadeiramente ok, há sempre como é que se diz, labels, que dizem que é arte africana contemporânea, mas eu não vejo ninguém dizer arte contemporânea europeia, arte contemporânea americana. Eles são artistas presentes, vivem no presente, nós também vivemos no presente. O que é isso de ser arte africana contemporânea? Eu não entendo isso. Eu não quero ser rotulado nisso. Eu sou um artista nascido em Cabo Verde, de África, mas eu não faço arte africana, eu faço arte. E a arte é universal. Eu aprendi na Suíça. Estive numa escola na Suíça. Mas não quer dizer. A aprendizagem era uma aprendizagem pedagógica. Mas agora, aquilo que eu faço hoje em dia é baseado na minha cultura, mas
com universalidade que nunca pode ser, que não se pode separar aquilo que somos. Somos planetários. Este planeta é nosso e temos que cuidar dele. E a cultura é a forma melhor de, talvez, despertar mentes, despertar as pessoas para que, ingenuamente, talvez, falando, para que haja qualquer coisa de melhor para esse mundo, não sei. Eu conheço alguns, 2, 3 artistas cabo-verdianos que eu posso considerar artistas com uma proposta estética inovadora, que está a ascender, a criar, não é? Mas do resto, eu acho que é fundamental que Cabo Verde sair desse, dessa ignorância sobre o conceito da arte. Em Cabo Verde ainda é muito retrógrado. É retrógrado mesmo. Eles creem que uma pessoa que desenha bem já é um artista, mas o artista não é isso. O artista é mais para além de só ser pronto, ter habilidades. Um artista é algo muito duro, é um trajeto todo em termos filosóficos, em termos de cultura geral, porque tudo isso conta, tudo isso é... Mas em Cabo Verde, infelizmente, ainda não estamos tão longe nisso. E é fundamental que em Cabo Verde que eles criem possibilidades de educar essa gente, mulheres, homens, jovens que têm muito talento, mas que possam sair desse esquema que a própria sociedade cabo-verdiana cria por sua própria ignorância. E então os artistas normalmente, para sobreviverem ou vender quadros, fazem retratos dessa pequena burguesia, fazem coisas, pronto, paisagens e essas coisas, e depois ficam eternamente nesse esquema e não há forma deles evoluírem. Porque então isso é a história da minha ilha. Isso já deveria ter evoluído com as propostas que o Manuel Figueira criou com o Centro de Artesanato, com a Bela, a Luísa Queiroz, a saudosa Luísa. Mas houve sempre uma resistência, há sempre uma resistência. Há a escola, ao Meia, do Leão Lopes, que tenta de quebrar também todo esse universo tão, digamos, tão conservador. E é isso. Mas também, às vezes, há a política que interfere nessas coisas e aquele artista que não consegue sair desse esquema político está lixado. Ele está lixado. Ele vai ficar sempre dependente. E a arte não é dependência. A arte é lutar contra a dependência. É exprimir, é falar das coisas e às vezes sacrificar. Muitos artistas sacrificaram ou sacrificam. Ou entras no esquema, talvez, agora falando da parte mais ocidental, entras no esquema de facto das grandes galerias, dos grandes negócios, das grandes feiras de arte, a Basel Art, feira de arte e etc. E aí também é outra parte, não é? Aí é prostituição. Eu não entendo isso, não entendo. Não entendo porque é que existe essa... É preciso escolas, é preciso educação, é preciso resistência. Eu acho que são os próprios artistas que têm que lutar contra isso. Não se pode depender nunca da política, dos políticos e da política. O governo tem um projeto político, claro, um projeto político para a arte, não é? Mas não é isso que é importante. O projeto do artista é que é importante. O projeto do artista. O artista é que tem que lutar contra os projetos. Não se pode politizar a arte. E em Cabo Verde, o grande problema de Cabo Verde é a arte é politizada. Eu sou um artista livre, eu sou
escrevo, escrevo no Facebook, escrevo, enfim, em jornais, e eu sou uma pessoa não grata, por exemplo. Porque há ministros que, ou senhores lá do partido tal ou do outro, que não gostam de estarem a ser espicaçados por um artista, quer dizer. E o que eu peço aos meus colegas artistas, ou os principiantes, os que estão, para que tenham essa atitude também de irreverência e não de dependência. Para mim isso que é importante. E em Cabo Verde as pessoas vivem, todavia, acham que a política é a coisa maior do mundo e que esses homens e mulheres que fazem política, que são os intocáveis. Mas não são. Eles trabalham para nós. É aí que ainda não há essa consciência. Que o político trabalha para o povo e não o povo para os políticos, não é? Estou a pintar coisas, diferentes coisas, não é? Mas agora fiz uma série, mas não é uma por retratos, mas são retratos fantasmas, não são retratos de pessoas assim ao realismo. São retratos. Ou coisas que me inquietam, assim, por exemplo, sobre as pessoas, a forma como as pessoas seguem streams estúpidos, não é? E então tem um quadro que pintei agora que se chama-se Caminhando para o Matadouro. Estamos todos caminhando para o matadouro, não é? O matadouro quer dizer, é a falta de pensar, é a falta de intelecto e seguir coisas só segundo o streaming. Basta ver as televisões. Eu agora estou na casa da minha irmã e vejo aquilo, toda aquela o lixo que ela consome. Mas a minha irmã já tem uma certa idade, não é? Coitada, ela consome aquilo que é uma coisa de loucos. E isso, é todo o stream para o matadouro, toda a gente para o matadouro. São coisas desse tipo. É sempre a puxar, a provocar, a chamar a atenção, não é? É o meu... É a minha forma de ser, é a minha forma de querer despertar as pessoas. Mas quem sou eu? A beleza. A beleza está no amor. Está no amor. Nas pessoas, no amor, não há mais. É o maior grau de altivez no mundo, não há mais. A beleza. E o humanismo no sentido de amar, compartilhar. Porque também é essa parte que as pessoas tornaram-se tão egoístas e já não compartilham. E mesmo os artistas têm medo de conversar uns com os outros porque não compartilham, não querem compartilhar. Acham que descobriram a pólvora e eu vou esconder isso. Então há pouca generosidade. Então eu acredito na generosidade. Eu acho que é isso. A generosidade, o amor, a amizade, são essas três coisas muito, muito importantes na vida. A minha ilha é cheia de histórias e, essa eu tenho esse dom de escutar e observar. Acho que os artistas plásticos têm isso, não é? E então combino essas duas coisas e são histórias, porque do meu ateliê, o Germano diz que ele vê-se Monte Cara, não é? Eu vejo o mundo, mas também eu vejo o meu universo, que é o universo da Rua da Praia. A Rua da Praia para mim é o centro quase do universo da ilha. E ali escuto coisas e escrevo sobre essas coisas, mas também sobre coisas que eu vi, histórias que eu vi quando eu era pequeno, porque há sempre um místico em Cabo Verde. Vivemos dos místicos, das histórias, dos sobrenaturais, não é? Dessas coisas. E é disso que também me dá essa liberdade de escrever. Às vezes são ficções, mas também baseado sempre no universo da ilha. São pessoas simples,
pessoas, pescadores, enfim, trabalhadores, os desenrascas do dia a dia, que contam, falam, dizem coisas e que vão entrando no meu ateliê e depois ou são transmitidos para as telas ou para o papel, né? Para a escrita. E isso é a minha parte. E também, obviamente, como eu disse antes, a transmissão oral das histórias antigas. Que o meu pai era um grande contador de histórias. E eu ouvi muitas histórias com ele. E hoje em dia escrevi algumas coisas, por exemplo, no livro Moro Nesta Ilha e outros contos. E há algumas histórias que são baseadas nas histórias que o meu pai contava, porque era sempre uma coisa fabulosa quando estávamos sentados na mesa. E ele transmitiu-nos muita cultura, não só a nossa cultura cabo-verdiana, mas também uma cultura universal. Era um homem sábio. É um trajeto bastante casual. Acontece. Acontece porquê? Acontece porque chego à Suíça para trabalhar, normalmente, sem ideia de estudar depois, nem nessas coisas todas. Mas encontrei alguém, uma senhora, que temos 2 filhos, que era uma mulher, era e é uma mulher muito culta e que incentivou-me. Incentivou-me a ir à Escola de Belas Artes, porque sempre quis, algures, ser artista, não é? Porque vinha já do meu irmão Manuel, que é pintor, Manuel Figueira. E essa senhora também era uma pessoa muito dada à literatura. E aí comecei renasci nos gostos pela leitura, no gosto pela arte. E é assim que começa toda essa história da minha aventura até hoje como artista, como escritor. Foi uma Suíça difícil, nos anos 74, onde não havia muitos imigrantes, não havia pessoas de outras culturas, digamos. Hoje em dia na Suíça há pelo menos 3 ou 4 negros que jogam na seleção. Agora, no meu tempo era inimaginável, não é? Mas então houve momentos de crispação, houve momentos de adaptar-se na Suíça, não era fácil. Mas consegui. Mas depois, em 85, fui-me embora porque já não aguentava aquilo. E hoje em dia é curioso que quando vou à Suíça gosto imenso da Suíça. Porque tem coisas boas, e principalmente na cultura, que é fabulosa. Tem grandes museus, tem grandes coisas. Acabei de ver uma belíssima exposição de Picasso e El Greco. Por exemplo, eu estive agora na Suíça durante quase um mês e esta agora é uma outra Suíça que vejo com a minha maturidade. Tudo começa na Suíça. Tudo começa na Suíça. Para além que, de facto, eu quando era criança gostava muito imenso de ir à biblioteca da Câmara Municipal em São Vicente. E ali comecei a ler os clássicos, os pequenos, as viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, Odisseia, mas em quadradinhos, estás a ver? Quando a gente ia brincar, eu de vez em quando escapava e ia para a biblioteca. Eu sempre fui fascinado pelos livros. Mas na Suíça há um momento em que também encontrei outras pessoas. É um momento crucial em que há muitos exilados políticos da América do Sul, por exemplo, do Chile, da ditadura do Pinochet, que fugiram, que tiveram que exilar. E com essa gente aprendi muitas coisas também. Aprendi a ler em espanhol, aprendi a falar espanhol. E não tínhamos livros em português, era quase impossível ler em português. E li praticamente todo o que havia em espanhol, desde dos sul-americanos, os grandes escritores sul-americanos. E esse é um momento fundamental para depois despertar-me para a escrita. Mas só essa escrita vem depois que eu regresso a Cabo Verde em 85. Em Cabo Verde começa, de repente, atrevo-me, porque eu acho que
eu já nem sabia falar português bem. Falava, eu não sei até hoje. Eu falo mais ou menos, falo um português de Cabo Verde, não é? E, o que é que acontece é que eu falava um tipo de portanhol, mas comecei a ler de novo em português e aí atrevi a escrever poesia. Comecei a escrever poesia porque acho que estava dentro de mim. Era necessário dizer as coisas e dizê-las na língua em que nós usamos, que é a língua portuguesa. E aí fui aprendendo e esta é a viagem até agora.